Olá, bem-vindos ao Mar Adentro, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o que hoje, Camila? Sobre superstições. Superstição. Você acredita em horóscopo? Você vai em cartomante? Ai, meu Deus, será? E leitura de sonho. Ai, será que pode isso? Fica aí pra você ver. Tem gente que nem sabe o que é superstição, né? Tem. Porque o trevo de 4 folhas hoje é mais difícil de encontrar. Mas assim, conta assim, o que seria, né, superstições hoje em dia? É uma certa idolatria e uma confiança excessiva em adivinhações, em amuletos, em sortes, assim, que não tem fontes divinas. São formas de tentar adivinhar o futuro, porque normalmente a gente usa pra isso, mas de confiar em algo que não vem de Deus. Logo seria contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente, né? exatamente. Mas, por exemplo, a astrologia, né? As pessoas, elas costumam... A astrologia é super complexo, né, na verdade, porque tem um fundamento, mas também é muito exagerada por um lado, assim, que perde um pouco o sentido real daquilo que é, né? Até onde a gente é? Porque, assim, a Páscoa, por exemplo, ela é decidida pelas luas. Pelas luas, exatamente. O calendário judeu a Páscoa dos judeus caía exatamente na primeira lua da primavera deles, na primeira lua cheia da primavera. E foi uma herança que a gente herdou deles, essa questão. Só que em 325, com o Concílio de Nicéia, ficou estipulado que não seria na primeira lua cheia específica, seria no primeiro domingo que sucedesse a essa lua cheia. Então aquela última ceia, na Quinta-feira Santa, estava uma lua cheia. Cristo comemorou a Santa Ceia naquele dia com a Páscoa judaica, né? Então a gente tem aquela lua cheia como parâmetro, todos os anos a gente muda a data da Páscoa exatamente por isso. Porque em cada ano a lua cheia a primeira lua cheia da primavera cai num dia, em uma quinta-feira. E aí quando cai a gente pega para ser a Quinta-feira Santa, né, a última ceia, depois tem a sexta-feira, sábado e domingo é a nossa Páscoa. Mudou só isso, o Concílio de Nicéia. Mas aí assim, até nesse ponto é um fundamento razoável, né, válido. Sim. Porque de fato é criação também e também exerce influência sobre a gente, igual qualquer outro evento natural. Mas quando a gente fala em horóscopo, a gente começa a pensar em como cada constelação, cada detalhezinho do desenho das estrelas em certas épocas do ano influenciam muito diretamente a nossa vida. O que já não é, deturpa completamente a ideia de astrologia dentro desse universo católico. Exato. A necessidade dela se perde um pouquinho, porque deixa de ser útil e passa a ser um pouquinho de superstição. A gente passa a ver, por exemplo, um determinismo excessivo em horóscopo, né? Hoje, dia 30 de novembro de 2018, a Camila acordou super disposta a gravar pro canal Mar Adentro. Mas e se o meu horóscopo falasse que não? Marlice, vamos cancelar, porque, cara, eu não nasci pra isso hoje. Exatamente. Sendo que muito mais dos astros depende da gente, né? Pra que as coisas deem certo. Você vai estar alegre. Depende muito mais de você estar alegre. A gente tem muito mais vontade do que os astros podem dizer. Exatamente. Mas é isso mesmo, porque a astrologia, quando ela vem em encontro com porque a Igreja Católica pegou essa tradição judaica. Exatamente. Então continua com isso, né? Então se você pensar, a Lua tem tudo a ver com a nossa com a Páscoa, que é a maior festa da Igreja, né? E é daí que vem os outros domingos dos anos e todo o calendário litúrgico é baseado nessa Lua. Exatamente. É importante, mas assim, a gente tem que ser realista. Exatamente. E assim, existem outras formas de superstição. Horóscopo acaba sendo a mais comum, né? Porque... Mas tem gente que fala de cartomante, né, Marlice? Exatamente. Leituras de sonhos, invocação de mortos. Exatamente. Traga a pessoa amada em 3 dias, né, querido? Pega uma cueca suja. Mas enfim,
Mas assim, por exemplo, a invocação aos mortos, né? É possível invocar uma pessoa que já morreu? Até há um tempo atrás, eu achava que não. Eu achava que toda vez que se invocava alguém seria o demônio, porque o demônio se utiliza. Isso também é muito importante a gente falar, porque o demônio se utiliza dessas práticas para ele, né? Assim, se é algo que vai contra a divindade de Deus, o demônio se aproveita disso. Tá lá. Ele é muito esperto, ele não deixa passar essas oportunidades, né? Para nos comunicar alguma coisa que ele queira. Então eu achava que só o demônio aparecia quando a gente invocava os mortos. Só que, conversando com o sacerdote, ele estava me contando que não, que é possível sim invocar os mortos e que isso é bíblico. No livro de Samuel, eu não lembro o capítulo exato, mas a gente vai deixar na descrição do vídeo. Samuel era um profeta e o rei Saul, na época, ele usava, né, toda a sabedoria do profeta, todo esse contato divino que o profeta tinha com Deus para saber assim, como reinar, exatamente. Só que Samuel morreu. E Saul, uma hora ou outra, a gente chega com essa novidade. E aí Saul precisava de algumas informações, ele queria umas informações e tal. E acontece que ele foi atrás de uma mulher da região que invocava os mortos e pediu para que ela invocasse Samuel. E de fato Samuel é invocado, né? Ele aparece nas escrituras. Ele mesmo? A palavra Sim. dele, né? Exatamente. Não foi o demônio que se utiliza disso. A palavra não fala isso. Ela fala que é o que o Samuel chega e fala com Saul. E o que ele fala você não sabe que é errado invocar os mortos, né? Ou seja, é possível, porém não é nada agradável a Deus e existem muitas chances do demônio se utilizar disso. Por isso, não é uma prática incentivada pela igreja ou a nossa fé não condiz com isso, né? Claro. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas acontece outra coisa também, assim, que isso acontece no universo católico. Então, eu tenho um terço da sorte, né? Assim, o meu crucifixo que vai abençoar, que me protege, etc. Isso não existe, né? Porque a gente está colocando um poder num objeto, ainda que seja um objeto católico. Mas eu tenho uma cruz preferida, Marlice. De fato, nós temos, né? Alguns objetos preferidos. Porém, não vem dele a proteção divina, não vem dali a sua sorte, ou você estará melhor com a cruz ou sem a cruz. Ou com a outra cruz, né? Exatamente, a gente pode ter, lógico, né? Tem terços lindos, tem o terço que a tia deu, que não sei quem abençoou, mas tudo isso... é terço, tudo reza, tudo funciona. O terço, exatamente, o terço ele funciona quando a gente reza, né? A cruz, ela funciona quando ela nos remete, leva o nosso pensamento a Deus, né? Então é ali que funciona, essa coisa de proteção, isso não existe. A gente católico se transforma algo que é da nossa fé em superstição, em amuleto, o que não é, né? Então acontece muito. E eu acho que, inclusive, é daí que vem um pouco da confusão que a gente tem com os nossos irmãos cristãos. Sim. De idolatria, né? Que às vezes a gente pode, até nós passarmos a ideia errada para eles de que a gente idolatra de fato um objeto, ou um quadro, ou uma imagem, ou qualquer coisa que seja, e eles também entenderem isso um pouquinho de uma maneira equivocada, né? Então, existe o fato de líderes religiosos que, por exemplo, quebraram imagens católicas em público, né? Bom, isso é um problema de intolerância religiosa e é tratado como isso, mas a igreja, ela não vai falar, olha, essa imagem era sagrada, ou não é pela imagem, claro, mas é pela intolerância, exatamente, intolerância religiosa que ali causa, né? Falta respeito à religião dos outros. Então, que fique claro, né? Assim, a imagem ela não vai ter poder por ela. É exatamente o que a gente falou, é para nos remeter ao céu, à vida de uma pessoa maior, santa. E a nos ajudar a lutar na nossa santidade. É importante falar isso mesmo. Sim. Bom, o que mais? O que temos aqui? Os sonhos. Eu acho que... a leitura dos sonhos. A leitura dos sonhos, né? Pode ou não pode? Como é que é isso? E até que limite a gente tem um sonho realmente significativo ou um sonho de uma mera confusão
confusão do nosso subconsciente. Exatamente. Porque assim como a história de Samuel, né, os sonhos são bíblicos, eles fizeram parte da nossa revelação, da história da nossa salvação. Exatamente. São José recebe mensagens, né, divinas através do sonho. E de fato, o sonho ele pode ter tanto fatores humanos, e isso como você falou, nosso subconsciente, que algo é trazido para o consciente, então é trazido de forma confusa, mas pode ter algum significado aí, e aí vai ser uma questão de psicólogo. Gente, procurar na internet é a maior cilada, tipo, não existe isso, entendeu? É confusão, exatamente, é muito pior. Então, se por acaso tiver algum sonho, existem psicólogos, não sei se especializados seria o nome, mas que entendem mais disso, que pode e ajudar. E sempre um sacerdote também, um amigo um pouco mais delicado, mais formado, pode com certeza ajudar muito. Exatamente, principalmente que aí é outro tipo de sonho, né? Os sonhos sobrenaturais, que devem ser tratados com muito mais atenção, então não mas é algo, exatamente, algo que não dá pra gente tratar com a pessoa da esquina, entendeu? Então, o lobo não sei o que significa isso, a cobra isso, o cocô significa... Gente, né? Não. Mas com pessoas bem formadas mesmo, que possam ajudar de fato a gente entender e lidar também, né? Quais medidas tomar? Exatamente, então, com relação a isso. Através disso. E tomar cuidado, eu acho, né? Assim, como evitar esse tipo de coisa, né? Como evitar? Porque é uma ofensa a Deus. Fato, né? É condenável. É como você falou no início do vídeo, assim, se a gente começa a colocar 1000 coisas ou 2 coisas que sejam antes daquilo que é divino, a gente fere o primeiro mandamento, né? Exatamente. E aí, que é uma coisa super grave, né? Exato. E aí, pra evitar, o que a gente faz? Evita, né? Evita leituras que são anticatólicas e que a gente sabe que... Círculos de amigos, quando estão conversando, a gente não vou parar de falar com a pessoa. Não ser estranho, mas né, com delicadeza. Ué, qual o seu signo? Não sei, não dou bola. Exatamente, não entendo sobre isso. Tem tanta coisa pra pensar. A gente colocaria a nossa fé em risco, porque o que é declarável de anticristão, a gente vai fugir. Então as coisas vêm assim, né? Com papos, bem disfarçado, coisas que eu posso ler essa revista porque ela é interessante, ela é renomada, e etc. Mas ali não. E procurar, assim, como saber, né? Algumas pessoas têm uma formação boa que pode ajudar. Sempre tem. Exatamente. Então, olha, essa revista aqui não. Ou, por exemplo, preciso ler um livro pra, sei lá, pra uma prova de psiquiatria. Sabe? Eu não sei. Mas que o professor pediu, vai cair na prova. Então, pede ajuda para já ler o antídoto também. Então, você consegue ter a outra visão, por que o autor está errado. Mas, enfim, é assim que a gente protege a nossa fé. E lembrar que a gente não protege isso porque a nossa fé pode estar errada, né? Não é isso. O sentido disso é muito mais profundo, né? Porque a gente é fraco e às vezes a gente se confunde. Se a gente já não tem uma boa formação, que também é uma outra forma de evitar, né? Saber o que a gente acredita. Porque eu acho que conhecer a saída, né? Isso vai facilitar muito, né? Então, pera, se eu sei o que eu acredito, as outras coisas, peraí, não vai dar, porque eu acredito nisso. Exato. Então, com boa formação e fugindo mesmo, assim, de leituras, de filmes, né? Esses conteúdos culturais que, na verdade, são anticristãos, né? Exato. E assim, dos detalhes que a gente pensou também, né, a respeito dessa questão do determinismo excessivo, da leitura de adivinhação, essas coisas, por que a igreja não apoia e não adere a esse tipo de coisa? Se é tão divertido falar disso, né? Exatamente. Porque, poxa, a gente sempre aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende é sobre a nossa liberdade, né, Marlice? Sim. Sobre como Deus fez questão de dar o livre-arbítrio pra gente. Apesar da gente sempre escolher fazer besteira. Ele aceita, ele Nem sempre. Nem sempre, tá certo. Porque a gente é livre e um horóscopo ou um sonho, ou uma cartomante que me falam que eu tenho que fazer alguma coisa hoje,
só porque está escrito em algum lugar é um pouco fora dessa questão. Muito fora, gente, é muito fora. Deus dá liberdade pra gente e você vai falar com um horóscopo no jornal, vai te tirar essa liberdade, vai te determinar, assim, terminar o seu humor, determinar, sabe? As pessoas que você vai conhecer, qualquer coisa. Exatamente. É muito fora da nossa liberdade. Exatamente. E a gente teve muitos grandes santos porque eles foram livres. Não foi porque eles tiveram um horóscopo bacana naquele dia do martírio deles. Exatamente. Foi porque eles escolheram livremente não profanar, não falar alguma heresia, não mentir, não omitir a fé. Viver santamente, né? A liberdade que Deus deu. Exatamente. E a liberdade, como a gente estava comentando, né? A liberdade ela é um ponto-chave de toda a nossa vida cristã. Então, se ela não existe, se isso é nos tirado, qual seria o sentido de toda a nossa fé? Toda a fé. Né? Então, de toda a nossa luta para alcançar o céu, para viver santamente, para fazer apostolado, levar outras pessoas para o céu, faria sentido, porque estaria tudo determinado por outras fontes que não são nem divinas. Nem sequer divinas. Exatamente. Então, assim, é isso, né? Eu acho que a gente consegue concluir bem dessa forma. Esse conteúdo dessa forma, né? Porque superstição não tem nada a ver com liberdade.